Minha sogra sempre disse que eu nunca seria boa o suficiente para o filho dela. Cada olhar, cada palavra, carregava um peso que me fazia questionar quem eu era. Mas nada poderia me preparar para o que descobri naquele dia: um envelope escondido, um contrato assinado e o nome de outra mulher envolvido. Foi nesse momento que tudo mudou, e eu percebi que a luta não era apenas por aceitação, mas pela liberdade de amar quem eu escolhi. E, no final, foi ela quem teve que morder a língua. Desde o instante em que atravessei a porta daquela casa pela primeira vez, senti o peso do olhar dela. Dona Margarida, sentada na cabeceira da longa mesa de jantar, parecia uma rainha em seu trono, com a postura impecável e um semblante que não admitia falhas. Seus olhos, de um castanho profundo, me varreram como uma onda gelada. Não foi preciso uma palavra sequer. A sentença já havia sido dada. A sala estava cheia de vozes animadas, irmãos, sobrinhos, vizinhos de longa data. O aroma de comida caseira enchia o ar, e João, ao meu lado, parecia genuinamente feliz por me apresentar à sua família. Eu, por outro lado, sentia meu coração disparar. Enquanto as pessoas me cumprimentavam com sorrisos calorosos, eu sabia que os olhos que realmente importavam estavam me medindo em silêncio. O jantar começou com risos e histórias de família, uma atmosfera que deveria ser confortável, mas, para mim, parecia uma prova. Cada vez que eu abria a boca para responder a uma pergunta ou fazer um comentário, sentia o olhar de Dona Margarida pesar ainda mais. Era como se ela estivesse esperando por um erro, algo que confirmasse o que, talvez, já tivesse decidido. Você trabalha como professora, não é, Clara? Ela finalmente falou, sua voz firme cortando o burburinho ao redor da mesa. Sim, respondi, tentando manter a calma. Ensino literatura no ensino médio. Literatura. Ela repetiu a palavra, como se a mastigasse e encontrasse um sabor amargo. Interessante. Um campo nobre, mas difícil de gerar estabilidade, não acha? O silêncio que se seguiu foi breve, mas ensurdecedor. Senti meu rosto queimar, mas sorri e respondi o mais educadamente possível. Eu acredito que a estabilidade vem quando fazemos o que amamos. João apertou minha mão debaixo da mesa, um gesto que dizia, estou aqui. Mas eu sabia que ele não podia fazer muito contra a força esmagadora de sua mãe. Quando o jantar terminou, ajudei a recolher os pratos. Na cozinha, enquanto lavava os talheres, ouvi os passos de Dona Margarida se aproximando. Meu corpo ficou tenso, e antes que eu pudesse virar, ela disse, com a voz baixa, mas firme: Você parece ser uma boa moça, Clara. Mas o João, ele merece alguém excepcional. Aquelas palavras caíram sobre mim como um golpe inesperado. Fiquei imóvel por alguns instantes, o olhar fixo na espuma que escorria pelo ralo. Ela saiu logo depois, sem esperar uma resposta. Mais tarde, enquanto João me levava para casa, perguntei a mim mesma se tinha sido um erro estar ali. Mas o sorriso dele, tão cheio de amor, foi suficiente para me lembrar por que eu havia aceitado aquele desafio. O que eu não sabia é que, naquela noite, as palavras dela eram apenas o começo. Algo que ouvi enquanto saía, um murmúrio abafado vindo do quarto dela, mudaria tudo. Eu preciso protegê-lo, nem que isso me custe tudo. Os dias que se seguiram ao jantar foram marcados por uma inquietação que eu não conseguia ignorar. A voz de Dona Margarida ainda ecoava na minha mente. Ele merece alguém excepcional. Repetia essas palavras em silêncio, como quem tenta decifrar uma sentença escrita em uma língua estrangeira. Seria um aviso, uma ameaça velada. João parecia alheio ao peso que aquilo tinha para mim. Ele falava com entusiasmo sobre os planos para o futuro, sobre como adorava a ideia de que sua família e eu estivéssemos nos conhecendo melhor. Mas cada vez que ele mencionava a mãe, algo em mim se retraía. Era como caminhar sobre gelo fino, sabendo que, a qualquer momento, poderia despencar. Decidi tentar uma abordagem diferente. No sábado seguinte, fiz um bolo de fubá com goiabada, uma receita que minha avó costumava fazer, e levei até a casa dela. Imaginei que um gesto simples, vindo de um lugar genuíno, poderia começar a derreter o gelo entre nós. Quando cheguei, Margarida estava no jardim, podando suas orquídeas com a precisão de quem lida com algo frágil, mas não menos precioso. Ao me ver, ela ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas não completamente satisfeita. Clara, que surpresa! João está aqui. Não, vim sozinha. Queria trazer isso para a senhora. Mostrei o bolo,
um sorriso hesitante no rosto. Ela olhou para o prato com um interesse que logo se dissolveu em algo próximo à indiferença. Bolo de fubá. É simpático. Pegou o prato, mas não convidou para entrar. Fiquei ali, de pé, sentindo o cheiro doce das flores misturado ao aroma do bolo. Antes que eu pudesse dizer algo mais, ela completou, sem olhar diretamente para mim. Você sabe que João sempre gostou de coisas mais refinadas, não sabe? Torta de limão, cheesecake, essas coisas. Era uma crítica sutil, mas o golpe foi tão certeiro quanto um soco direto. Engoli a mágoa e sorri, fingindo que aquilo não importava. Quem sabe na próxima eu tente algo diferente, respondi, mas por dentro eu sabia que aquilo era mais do que uma simples preferência de sabor. Quando voltei para casa, senti as lágrimas ameaçando cair, mas me recusei a deixá-las vencer. Abri um livro de poesia, buscando conforto nas palavras, mas mesmo elas pareciam vazias naquela noite. Foi então que lembrei do murmúrio que ouvi naquela noite na casa dela. Eu preciso protegê-lo, nem que isso me custe tudo. A frase, que antes parecia apenas um eco desconexo, agora começava a adquirir um peso sinistro. O que exatamente Margarida estava disposta a sacrificar? E por que ela via em mim uma ameaça tão grande? Enquanto essas perguntas martelavam em minha mente, uma sensação de desconforto crescia no peito. Talvez o que eu estivesse enfrentando fosse mais profundo do que simples preconceito. Talvez Dona Margarida escondesse algo que eu ainda não estava preparada para descobrir. João sempre dizia que meu coração era maior do que qualquer obstáculo, mas havia dias em que eu duvidava disso. Após a conversa no jardim e o fracasso do bolo de fubá, percebi que minha relação com Dona Margarida não seria construída com gestos simples ou palavras gentis. Ainda assim, eu não podia desistir. Não por ela, mas por nós dois. Naquela noite, enquanto jantávamos em nosso pequeno apartamento, decidi compartilhar minhas inquietações com João. Ele me ouviu com atenção, o garfo parado no ar enquanto eu falava sobre os olhares, os comentários velados e o peso constante de tentar agradar alguém que parecia decidido a me rejeitar. Eu não sei o que mais posso fazer, confessei, a voz quase falhando. Parece que tudo o que eu faço é um erro para ela. Ele colocou o garfo no prato, suspirou e segurou minhas mãos. Clara, você não precisa fazer nada além de ser quem você é, minha mãe. Ela tem um jeito difícil. Sempre teve. Mas ela vai perceber, eventualmente, o que eu já sei. Que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Suas palavras eram um alívio temporário, mas não apagavam a sensação de que algo maior pairava no ar. João, por mais que me amasse, parecia cego a certas nuances. Talvez por hábito, talvez por escolha, ele se recusava a ver a profundidade do conflito entre mim e sua mãe. Na manhã seguinte, decidi tentar novamente. Dessa vez, me ofereci para ajudar Dona Margarida com a preparação de um almoço em família. Achei que, ao dividir um espaço de trabalho, poderíamos encontrar algum terreno comum. Ela aceitou, mas sem entusiasmo. A cozinha era ampla, com armários de madeira escura e uma bancada de mármore que parecia nunca ter conhecido uma mancha. Dona Margarida comandava o espaço como uma regente, dando ordens precisas e movendo-se com uma eficiência impressionante. Eu era apenas uma assistente, picando cebolas e descascando legumes, enquanto ela preparava o prato principal com a habilidade de quem fazia aquilo há anos. Você cozinha em casa? Ela perguntou, sem levantar os olhos da panela. Sim, gosto bastante, respondi, tentando soar casual. João sempre gostou de pratos bem feitos, sofisticados. Ele tem um paladar exigente, sabe? Imagino que ele tenha te ensinado algumas coisas. Havia uma lâmina afiada sob aquelas palavras, mas decidi não reagir. Apenas sorri e continuei a picar as cebolas, deixando que o silêncio falasse por mim. Enquanto lavava as mãos na pia, ouvi o som de um envelope sendo aberto. Quando olhei, percebi que Dona Margarida segurava algo nas mãos, algo que ela rapidamente tentou esconder. Era uma carta, ou talvez um documento, com o nome de João destacado em letras grandes no topo. É algo importante? Perguntei, fingindo curiosidade despretensiosa. Não é da sua conta, respondeu ela rapidamente, guardando o papel em uma gaveta trancada. O desconforto cresceu em mim como uma onda, mas antes que eu pudesse questioná-la, os primeiros convidados começaram a chegar, e ela imediatamente assumiu seu papel de anfitriã impecável. Naquele dia, enquanto o almoço prosseguia e as conversas fluíam ao redor da mesa,
Não consegui tirar da cabeça a imagem daquele envelope e o tom defensivo em sua voz. Algo estava sendo escondido, e eu tinha a sensação de que, fosse o que fosse, não se tratava apenas de papéis banais. Quando a tarde terminou, e os convidados começaram a se despedir, notei algo diferente no olhar de Dona Margarida. Não era apenas julgamento. Havia ali uma sombra de preocupação. Ela evitava cruzar meus olhos diretamente, como se temesse que eu pudesse enxergar além do que ela estava disposta a mostrar. E naquele instante, soube que havia mais segredos entre nós do que eu poderia imaginar. As semanas seguintes trouxeram uma tensão silenciosa que parecia se infiltrar em cada visita à casa de Dona Margarida. O envelope que ela escondeu, o olhar esquivo, os comentários cada vez mais calculados, tudo apontava para algo que eu não conseguia nomear, mas que crescia como uma sombra ao nosso redor. Foi João quem me deu a notícia que mudou o curso de tudo. Ele me encontrou na sala, com o rosto preocupado, os ombros tensos de quem carregava um peso que não sabia como compartilhar. Minha mãe não está bem, ele disse, quase num sussurro. Ela está com problemas de saúde, Clara. Nada muito grave, mas ela vai precisar de ajuda. Meu coração deu um salto. Apesar de tudo, não consegui sentir alívio ou satisfação. Apenas a sensação de que as peças de um quebra-cabeça começavam a se encaixar. Talvez fosse isso que explicava seus comportamentos erráticos, sua resistência tão ferrenha a mim. Talvez sua luta não fosse apenas contra minha presença, mas contra algo que ela não conseguia controlar. Ofereci minha ajuda sem hesitar. João ficou grato, mas eu sabia que Margarida não aceitaria com a mesma facilidade. Ainda assim, insisti. Fui até a casa dela naquela tarde, sem avisar, levando uma cesta de frutas e uma determinação que nem eu sabia de onde vinha. Ela abriu a porta com o mesmo olhar cansado de sempre, mas havia algo mais ali agora, um traço de fragilidade que ela parecia tentar esconder. Você de novo? Perguntou, mas o tom não era de hostilidade, apenas resignação. Vim ver como a senhora está, respondi, entrando antes que ela pudesse me impedir. Os dias seguintes se transformaram numa rotina estranha. Eu passava as tardes com ela, ajudando com pequenas tarefas, preparando sopas, ouvindo histórias de um passado que ela contava sem olhar diretamente para mim. Aos poucos, percebi que havia rachaduras em sua armadura. Entre um suspiro e outro, ela revelava pedaços de si mesma que antes pareciam inacessíveis. Foi numa dessas tardes, enquanto lavávamos a louça juntas, que decidi perguntar sobre o envelope. Aquele papel que a senhora guardou outro dia. Era algo importante. Ela parou por um momento, os olhos fixos na janela, e depois respondeu, quase num murmúrio: Você é mais esperta do que eu imaginei. Antes que eu pudesse insistir, ela me pediu para pegar algo em uma gaveta na sala. Quando abri, encontrei o mesmo envelope, agora parcialmente rasgado. Dentro dele, havia documentos, um contrato de venda, uma assinatura de João e uma nota escrita à mão com o nome de uma mulher que não era o meu. Voltei para a cozinha com o coração acelerado, a cabeça girando. O que é isso? Perguntei, segurando o papel com as mãos trêmulas. Ela me olhou, o rosto impassível. É o futuro de João. Algo que você nunca poderia oferecer. E então eu entendi. Margarida havia planejado tudo, desde as primeiras palavras cortantes até aquela última revelação. Ela não queria apenas me afastar. Ela queria garantir que João seguisse o caminho que ela considerava correto, mesmo que isso significasse manipular sua vida por completo. Naquele momento, enquanto o silêncio entre nós se tornava insuportável, percebi que a luta não era apenas por aceitação. Era por liberdade, minha e de João. E eu não estava disposta a perder. As horas que se seguiram à descoberta daquele envelope foram um borrão de emoções. Raiva, mágoa, tristeza, tudo se misturava enquanto eu dirigia de volta para casa. João precisava saber a verdade, mas como dizer a ele que sua mãe, a mulher que ele tanto admirava, estava manipulando cada aspecto de sua vida? Quando ele chegou naquela noite, esperei que jantássemos antes de abrir o assunto. Coloquei os documentos sobre a mesa, com o nome estranho e as assinaturas bem visíveis. Ele franziu a testa ao vê-los, pegando o contrato com mãos hesitantes. De onde veio isso? Ele perguntou, a voz já carregada de desconfiança. Da gaveta da sua mãe, respondi, tentando manter a calma. João, ela está negociando algo sem você saber. Olhe para o contrato. Seu nome está ali. Ele leu em silêncio, os olhos se arregalando a cada linha. Quando terminou,
levantou-se da cadeira e começou a andar pela sala, esfregando as têmporas. Ela não faria isso. Ela não faria algo assim sem me contar. João, ela faria. E fez. Ela quer controlar você, a sua vida, até as escolhas que fazemos juntos. Ele ficou em silêncio por um longo momento, então finalmente murmurou: preciso falar com ela. Fomos juntos naquela mesma noite. Quando chegamos, Margarida estava sentada na sala, com uma xícara de chá nas mãos. Ela pareceu surpresa ao nos ver, mas, ao notar os documentos nas mãos de João, sua expressão endureceu. Você encontrou, ela disse simplesmente, como se aquilo fosse inevitável. João foi direto. Mãe, o que é isso? Por que você está fazendo isso? Ela suspirou, colocando a xícara sobre a mesa com cuidado. Porque você não enxerga, João. Você sempre foi um homem brilhante, destinado a grandes coisas. E ela? Ela me olhou, sem um pingo de arrependimento. Ela vai te prender a uma vida medíocre. Aquelas palavras caíram como um golpe. Mas antes que eu pudesse responder, João ergueu a voz. Chega, mãe. Chega. A minha vida é minha. As minhas escolhas são minhas. Você não tem o direito de decidir por mim. Ela tentou se justificar, dizendo que só queria protegê-lo, mas ele não a deixou continuar. Proteger de quê? De uma mulher que me ama, que está ao meu lado mesmo quando você faz de tudo para afastá-la. Você não percebe, mãe? O que está destruindo a nossa família não é a Clara. É você. Margarida finalmente se calou. Pela primeira vez, vi algo diferente em seus olhos, arrependimento. Mas o estrago já estava feito. João pegou minha mão e me puxou para fora da casa, deixando-a sentada sozinha em meio aos destroços das suas manipulações. Os meses que se seguiram foram difíceis. João e eu nos distanciamos de Dona Margarida, não por falta de amor, mas por necessidade de paz. Ela tentou se aproximar algumas vezes, enviando mensagens curtas, deixando bilhetes à porta. Mas havia feridas que precisavam de tempo para cicatrizar. Um ano depois, estávamos organizando nosso casamento em segredo, apenas com amigos próximos. Foi então que recebi um envelope em casa, desta vez endereçado a mim. Dentro dele, havia uma carta de Dona Margarida. Clara, você tinha razão. Meu medo nunca foi sobre você ser boa o suficiente. Era sobre mim. Desde que o pai de João nos deixou, sempre temi perdê-lo também. Quando você apareceu, tão diferente do que eu esperava, pensei que o perderia para sempre. Não percebi que, ao tentar protegê-lo, estava destruindo tudo. Obrigada por ter ficado ao lado dele, mesmo quando eu fui cruel. Você me mostrou o que significa amor de verdade. Espero que um dia possa me perdoar. Com respeito. Margarida. A carta trouxe lágrimas aos meus olhos. Talvez houvesse esperança para nós. Afinal, naquele mesmo dia, convidei-a para o casamento. Ela veio, discreta, sentada no fundo da igreja, mas com um sorriso tímido no rosto. E foi lá, ao vê-la chorar enquanto João e eu dizíamos nossos votos, que percebi que algo havia mudado. Ela não era mais a mulher que precisava ser temida. Ela era apenas uma mãe, tentando encontrar seu caminho de volta ao coração do filho. Mas o verdadeiro plot twist veio depois da cerimônia. Enquanto cumprimentava os convidados, Margarida me puxou de lado e disse, com um sorriso enigmático, eu ainda acho que ele merece alguém excepcional. E, sabe, acho que encontrei essa pessoa. Foi a primeira vez que ela me chamou pelo meu nome sem que houvesse um tom de julgamento. E, naquele momento, percebi que o final daquela história não era um adeus, mas um recomeço.